Uma democracia está morrendo no coração da União Europeia. É a Hungria, um país de governo nacionalista de ultradireita. A situação lá é tão grave que o próprio Parlamento Europeu já não considera mais o país uma democracia plena. A Hungria agora é uma autocracia eleitoral. O que isso quer dizer? Bom, pegando emprestado os termos usados pelo Parlamento Europeu, isso quer dizer que o governo húngaro, chefiado pelo Viktor Orbán, ataca deliberadamente a democracia. Nesse vídeo eu vou explicar como foi possível um país membro da União Europeia chegar a esse ponto. Se você nunca ouviu falar do Orbán, talvez essa foto ajude a lembrar. Ele é um dos principais aliados do Jair Bolsonaro no exterior, na verdade, um dos únicos. Ele estava na esvaziada posse do Bolsonaro lá em 2019 e recentemente o presidente brasileiro foi em Budapeste visitar o líder húngaro. E o Orbán até gravou um vídeo reforçando o apoio à reeleição do Bolsonaro antes do primeiro turno. Sok vezetővel találkoztam, de nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke, Bolsonaro elnök úr. Örülök, hogy együtt dolgozhattam vele. Azt kívánom, hogy folytathassa a munkáját, és önök Brazíliában mindannyian élvezhessék ennek áldását. Olyan elnökről beszélünk, aki a mai progresszív, liberális világuralom mellett is elég bátor volt ahhoz, hogy Brazíliát helyezze mindenek elé, és a jóistent mindannyiunk felé. Sok sikert kívánok önöknek, Bolsonaro. Essa empatia geopolítica tem um motivo. Em muitos pontos, o Bolsonaro e o Orbán pensam parecido. O húngaro, por exemplo, chefia um governo nacionalista, também de ultradireita, cujo pilar ideológico é a defesa da pátria e da família tradicional. Mas o Orbán nem sempre foi assim. O hoje conservador e nacionalista era um liberal no início da carreira política. Ele, inclusive, recebeu uma bolsa de estudos no exterior da fundação do bilionário judeu-americano George Soros, que hoje ele ataca nos termos mais duros e de forma claramente antissemita. Ou seja, alguém que lutou contra o autoritarismo do regime comunista está implementando ele mesmo um regime autoritário. Bom, mas vamos um pouco mais a fundo no início da vida política dele. O Orbán pertence a uma geração de húngaros que conheceu os horrores da ditadura totalitária do comunismo e que lutou contra ela. Em 1988, ele foi um dos fundadores de um partido político, o Fidesz, que reunia liberais radicais, ativistas de direitos civis, ambientalistas e radicais da esquerda anticomunista. No ano seguinte, algumas semanas antes da queda do Muro de Berlim, o Orbán se tornou conhecido em toda a Europa por causa de um discurso. Era 16 de junho de 1989 e um herói da luta contra o comunismo na Hungria, morto pelo regime e enterrado numa vala comum, estava recebendo um novo enterro no país. Aquela cerimônia festiva marcava o fim simbólico do comunismo na Hungria, um ano antes do fim de fato. No discurso, Orbán foi ovacionado quando defendeu eleições livres e a retirada das tropas soviéticas estacionadas na Hungria. E como foi que ele chegou ao poder? No Fidesz, Orbán logo mostrou ser aquilo que aqui na Alemanha se chama de Machtmensch, uma pessoa que anseia pelo poder e sabe fazer o jogo necessário para alcançá-lo e mantê-lo, mesmo que para isso tenha que trocar de posições ideológicas. Assim, rivais dentro do partido foram ficando pelo caminho, e o Fidesz, comandado pelo Orbán, foi se tornando cada vez mais um partido conservador, nacionalista e de direita, para ocupar um vácuo deixado pelo encolhimento de outros partidos nas urnas. Deu certo, em 1998, com apenas 35 anos, o Orbán foi eleito o mais jovem primeiro-ministro da história da Hungria. Mas essa primeira fase no poder não durou muito. O Orbán perdeu a eleição de 2002 e também a de 2006 para os socialistas. Ele só voltou ao poder em 2010 e de forma contundente. O Fidesz obteve mais da metade dos votos para o parlamento, que então elegeu o Orbán primeiro-ministro. Desde então, o Orbán está no poder, ganhando eleição atrás de eleição com ampla maioria. E desde então, ele está transformando a Hungria naquilo que ele chamou de democracia nacional e liberal. Para isso, Orbán toma como modelo países que, segundo ele mesmo, são bem-sucedidos sendo não liberais e não democráticos. Por exemplo, a China, a Rússia do Putin ou a Turquia do Erdogan. E usa para isso o que ele chama de política do governo permanente, o que pode ser entendido como um eufemismo para a ditadura. O Orbán já disse várias vezes que o liberalismo fracassou e por isso na Hungria a democracia liberal e o estado de bem-estar social são coisas do passado. Quando a gente pensa em riscos à democracia, muitas vezes vem na cabeça aquela imagem de golpe, tanques nas ruas e militares assumindo o poder. Mas hoje em dia as democracias morrem quando o autocrata eleito começa a corroer as instituições por dentro. Nesse sentido, o líder húngaro interveio no aparato estatal, colocando gente dele em posições de comando. A imprensa pública foi alinhada ao governo e grande parte da imprensa não pública foi comprada por empresários ligados ao Orbán. O serviço público foi centralizado e posto sob controle do governo. O judiciário perdeu a independência. Vários
vagas no Tribunal Supremo foram preenchidas com juízes fiéis ao Orbán. E a legislação eleitoral foi modificada para favorecer o Fidesz, o que explica as amplas vitórias eleitorais do partido. O Fidesz não precisa nem mesmo ter a metade dos votos para garantir 2/3 das cadeiras do parlamento, como aconteceu de novo na eleição de 2022. Por isso, muitos analistas e também o Parlamento Europeu dizem que a Hungria não é mais uma democracia, mas um regime misto, uma autocracia eleitoral, um regime com eleições que não são justas. É importante mencionar também a pauta de costumes do regime do Orbán. Ele se declara um defensor da família tradicional e colocou as ideias dele em prática na Hungria. Em 2012, o país ganhou uma nova constituição. No preâmbulo, ela afirma que a família e a pátria são a principal estrutura de coexistência social e que a família é a base para a sobrevivência da nação. Essa constituição também deixa claro que os laços familiares se baseiam no casamento e nas relações entre pais e filhos. E também que casamento é a união entre o homem e uma mulher. Em 2015, o Orbán foi questionado por que não havia, na época, nenhuma mulher no gabinete de governo. Ele respondeu simplesmente que as mulheres não conseguem aguentar o estresse da política húngara. Além disso, um decreto tornou mais difícil o aborto. Agora se exige que a pessoa gestante ouça as batidas do coração do feto antes de tomar uma decisão sobre a interrupção da gravidez. Uma outra lei proíbe o uso em escolas de material visto como promotor da homossexualidade e da mudança de gênero. E sobre a imigração, Orbán deu uma declaração abertamente racista ao dizer que os europeus não querem se tornar mestiços. E já declarou que prefere crianças húngaras a imigrantes. Basicamente é assim, se a Hungria fosse se candidatar hoje para entrar na União Europeia, o país não seria aceito porque não respeita valores primordiais do bloco. A destruição da democracia e do Estado de Direito e as políticas que atacam as liberdades fundamentais colocaram Orbán em rota de colisão com o bloco europeu. As instituições de Bruxelas já repreenderam o governo, já cortaram ou ameaçaram cortar verbas e já pressionaram para que a Hungria respeite os acordos europeus que o país assinou. Em resposta, o Orbán declarou que a União Europeia interfere em assuntos internos e, com um teor claramente antissemita, acusou o bloco de ser comandado por agentes ligados ao investidor americano George Soros. O Soros é um investidor bilionário que sobreviveu ao Holocausto. Já faz alguns anos que ele é o bode expiatório favorito do Orbán e da direita nacionalista conservadora da Hungria. A União Europeia também pressiona contra o desvio de fundos europeus. Como é comum em regimes autoritários, há vários casos de corrupção e de desvio de dinheiro público na Hungria. E familiares e pessoas ligadas ao Orbán já foram acusadas de embolsar dinheiro vindo da União Europeia. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.